Primeiras impressões de Volta Redonda. Lugar legal, nunca tinha vindo no Sul Fluminense, moro no Rio há mais de 30 anos, nunca tinha vindo aqui. Interessante, estou aqui arrumando minhas coisas aqui no quartinho. Essa vai ser minha casa por essa semaninha, semana curta de trabalho. Aqui, mais especificamente, vai ser minha casa. Semaninha curta de trabalho, mas quero compartilhar com vocês algumas coisas. Estou aqui pensando em muita coisa para poder compartilhar com vocês aqui que seguem o meu canal. A gente está vivendo a semana pós-ASCO. Você sabe, é o congresso mais importante de oncologia do mundo. Então muita coisa importante foi debatida lá. Então estou fazendo alguns conteúdos sobre o que rolou no ASCO. Um resumo super didático para você que não é da área de oncologia conseguir entender todas as inovações que foram discutidas e apresentadas lá, os trabalhos principais. E a gente vai bater um papo sobre isso, um pouquinho sobre carreira, sobre as coisas que vêm acontecendo e que eu tenho notado do ponto de vista de movimentação de mercado. Então esse é o plano de voo para essa semaninha curta de trabalho que a gente vai ficar aqui em Volta Redonda. Fica aí comigo, me faz companhia, que tá frio pra caramba e tá meio solitário aqui, tô com vontade já de voltar pra casa. Ah, turma, tem também o Papo Nosso. Eu peguei uns 3 ou 4 assuntos que vieram ali na caixinha de pergunta do Instagram, achei muito maneiro. Aí separei esses 3 ou 4, fiquei a fim de gravar pra compartilhar com você. Então essa semana, as brechinhas que eu tiver nas agendas de reunião, eu vou gravar o Papo Nosso e vou publicando aí, tá? Então interage comigo, manda sua pergunta, eu tô doido pra bater um papo contigo. Valeu? Vamos que vamos. É isso aí, pessoal, dia de reunião devidamente finalizado, várias reuniões, né, na verdade, aqui em Volta Redonda, e por razões óbvias, eu não posso gravar a reunião, né, as razões são óbvias, mas eu vou enumerar mesmo assim. A gente discute nessas reuniões a adoção de terapias em protocolo preferencial. Isso é dado sensível, né, não só para o laboratório que me contrata, mas para as unidades que eu gerencio. Então, é dado estratégico, dado sensível, então tem toda uma questão de LGPD, tem compliance, então obviamente eu não posso gravar essas reuniões para mostrar para você como é que isso acontece. Mais tarde, quando eu chegar no hotel, eu te dou uma ideia, falando genericamente, óbvio, de como é que acontecem essas negociações, para você ter uma ideia, você que não é da área de oncologia. Mas o mais legal é que você consegue ver vida real na negociação, sabe? Não é só uma negociação de venda ou de aquisição de um produto de alta complexidade. É benefício real para a vida desse paciente que está sofrendo, né? Ele e a família. Eu vi vários ali na recepção indo falar com os chefes dos serviços. Hoje eu tive algumas reuniões com o chefe de serviço e tava ali o paciente e a família. Marido, esposa, filhos. É complicado, né, cara? Então você vê na prática o fruto do seu trabalho impactando vidas, impactando famílias. É muito legal. É muito bonito. Dá um gás diferente. Então tô cansado. Tô cheio de saudade de casa, olhei aqui no GPS quanto tempo demoraria pra ir pra casa, mas amanhã também tem um dia cheio. Tô por aqui em Volta Redonda até quinta-feira e convido você a ficar por aqui comigo. Então eu vou compartilhar com você que me segue por aqui alguns insights que eu consegui pegar, algumas coisas que eu consegui pensar. Mais tarde a gente troca essa ideia durante o jantar. Pessoal, antes de ir pro hotel, eu parei num restaurante chamado Toca do Pintado, aqui em Volta Redonda. Tô compartilhando com você um negócio que falou muito forte comigo. Eu já estive aqui nesse mesmo restaurante, nessa mesma mesa, há mais de 10 anos atrás, num momento totalmente diferente. Eu tinha sido recém-contratado no Hebron, meu primeiro laboratório da indústria farmacêutica. E essa contratação veio num momento muito ruim, sabe? Muito difícil. Eu tinha tentado viver de música, vivi durante um tempo, não tinha filho, não tinha nada, e não deu certo. Talvez eu não tivesse o talento necessário ou o talento que eu achava que eu tinha, mas conheci uma pessoa e, enfim, não me casei, mas tive uma filha, e aí a coisa mudou. Tinha que trabalhar e acabou que esse namoro não deu certo e terminamos, mas eu tinha uma filha para sustentar, né? Para além de todas as questões, pesava sobre mim a responsabilidade de ter agora um ser humano que dependia de mim e eu não tinha um real. E o meu diploma de direito não valia nada, eu não sabia nada de direito. Como é que eu ia advogar aquela altura do campeonato? Eu teria que parar pelo menos uns 6 meses para estudar. Eu já não tinha mais 6 meses, né? Eu tinha que gerar dinheiro mês que vem.
Então, quando eu fui contratado para o Hebron, embora para a indústria farmacêutica, para os padrões da indústria farmacêutica fosse pouco, o salário fosse pequeno, entre algumas aspas, para mim era dinheiro pra caramba, salvava a minha vida, né? Tinha o carro, tinha o plano de saúde, tinha vários benefícios que eu podia prover para minha filha. E aí, logo que eu fui contratado, a menina da vaga morava aqui em Volta Redonda e eu vim com o meu GD à época, no carro dele, para buscar o carro dela aqui. E ele já identificava em mim algum potencial e antes de a gente voltar pro Rio, tava mais ou menos na hora do almoço, ele falou, cara, vou te levar num restaurante lá em Volta Redonda pra gente poder bater um papo e almoçar. E nós viemos aqui, na Toca do Pintado, nessa mesa. Sentamos aqui e eu todo empolgado porque tinha conseguido meu emprego, eu consegui recomeçar minha vida e tal. E me lembro da sensação de estar sentado aqui e falar, caramba, e agora? Qual que é o próximo passo, né? Grato pelo que eu tinha recebido, mas qual que é o próximo passo? Para onde que eu vou? Hoje, olhando para trás, eu tô aqui hoje numa condição totalmente diferente, muito bem casado, graças a Deus, com 3 filhos, uma família linda, uma carreira que eu me orgulho, com pessoas que eu já ajudei ao longo do caminho, que eu já instruí, que eu já mentorei. Eu acho que talvez a razão principal é que, assim, cara, fui muito zoado, principalmente quando eu comecei a expor meu trabalho aqui na internet, postar vídeo. Ih, Brito é blogueirinha, o professor, quer ensinar. E aí eu fechei uma parceria, virei sócio da maior plataforma de educação executiva para a indústria farmacêutica do Brasil. E ele me convidou para ser professor de algumas turmas, mais de uma, do MBA dele, da turma de oncologia. Aí, ó, o Brito tá dando aula, chegou agora na oncologia, virou gerente de acesso, agora é o gerente de acesso. E, cara, eu acho que o que eu quero dizer para você, o que eu quero falar para você é o seguinte, meu, quando todo mundo estiver te sacaneando, todo mundo estiver te zoando ou virando a cara para você, não fala mais legal contigo quando te encontra e tal, começou a te destratar, dobra a aposta, vai dar certo, vai por mim. Desci pra tomar um café aqui e vou subir pra tomar banho e me preparar porque a agenda também tá cheia hoje. Prometi que a gente ia bater um papo ontem sobre os insights de ontem, mas não deu, cara, cheguei morto de cansada, liguei pra família e fui dormir. Cedo aqui em Volta Redonda, frio pra caramba. Vamos nessa, tomar uma ducha e começar o dia. Eu confesso a você que eu ainda acho super estranho esse negócio de ficar falando sozinho pra câmera. Sozinho não, que eu tô falando com você que me assiste. Aliás, muito obrigado por me assistir. Curte aí os vídeos, compartilha aí com alguém que você acha que isso vai ser importante. Manda aí, deixa o seu like, isso é importante pra caramba pra mim. Pra você custa rápido, menos de 3 segundos, é rapidinho. Mas, como eu dizia, eu acho estranho ainda esse negócio de ficar falando aqui pra câmera, compartilhando a minha rotina. Eu sempre fico pensando assim, pô, mas quem quer saber da minha rotina, né? Quem é que tá interessado assim em saber o que eu faço, as minhas ideias que eu tô compartilhando aqui? E se eu for parar pra pensar profundamente, o que é isso? Isso é medo de desagradar alguém, medo do que os outros vão pensar. Cara, alguém vai se interessar pelo que eu tô dizendo aqui. E se uma pessoa foi impactada positivamente por aquilo que você tem a dizer, já valeu. O lance é que essas cifras da internet acabam mexendo muito com a gente, sabe? Você quer impactar milhões de pessoas e ter milhões de pessoas seguindo o seu perfil. Sei lá, é legal? Eu vivo pedindo pra você se inscrever aqui, curtir, acabei de fazer isso. Como Roberto Carlos, eu também quero ter 1 milhão de amigos. Mas isso não é o que deve te mover, sabe? No fim, o que tá por trás é medo de ser rejeitado. Não tô nem aí. Em suma, galera, é isso, um momentinho livre aqui, eu tenho 40 minutos antes de almoçar porque a tarde tá cheia. E aí, impactado pelo meu amigo Roberto Zelgri, que pela 1000ª vez falou, meu irmão, você tem que treinar, você tem que fazer alguma atividade física. Eu tenho uma meta de perda de peso de 15 quilos, é uma meta arrojada. É isso, é aproveitar o tempo que tem, aproveitar as condições que tem. A academiazinha do hotel aqui é boa, melhor que a do meu condomínio, inclusive. E eu vou aproveitar esses 40 minutinhos do almoço aqui para dar um treino. Quase que uma fisioterapia geriátrica. Boa, pessoal, vamos pro turno da tarde. Ontem eu falei uma parada aqui voltando pro hotel, usei um termo que eu acho que vale explicar melhor. Protocolo preferencial, o que é isso? Esse termo você vai ouvir muito no mercado privado. As instituições, elas podem definir terapias, soluções terapêuticas como protocolos preferenciais, ou seja, a gente vai usar preferencialmente isso aqui em casos de câncer de mama, câncer de próstata metastático, oligometastático, enfim. A clínica tem liberdade para definir qual vai ser o seu protocolo preferencial. Quem é que define isso? Normalmente o corpo médico, junto com o farmacêutico, junto com enfermagem, junto com auditoria, junto com o comitê farmacoeconômico, se tiver em apartado. Às vezes o farmacêutico cumula essas funções, né? O cara é farmacêutico, é comprador e
gestor do estoque, pode acontecer se a instituição for menor, mas se for uma instituição grande, se for uma conta grande, você pode ter um comitê de farmacoeconomia. Enfim, definido o protocolo preferencial, toda vez que pintar um paciente com essa indicação, é esse protocolo que o pessoal vai seguir preferencialmente. O médico pode prescrever outra droga? Pode, mas é mais difícil. Então eu vou te dar um exemplo claro. Vamos pensar em câncer de mama. Uma das abordagens possíveis no câncer de mama, sob o ponto de vista de terapia oral, os inibidores de ciclina. Você vai ter palbociclib, ribociclib e abemaciclib. Esses 3. Qual é o protocolo preferencial da clínica Britos Oncology? É o ribociclib. Então, quando pintar um paciente HER2 negativo, câncer de mama, nós vamos usar o ribociclib. Os meus médicos da minha clínica fictícia poderiam usar o palbociclib? Pode, o médico é livre para prescrever o que ele quiser. Mas é mais complicado, porque ele vai ter que justificar, o auditor pode questionar, mas peraí, a gente tem um protocolo preferencial, por quê? Você quer usar outra coisa? O farmacêutico pode pedir uma avaliação, a gente não está acostumado a usar, vamos tentar uma avaliação, consegue sei lá, pra gente experimentar aqui, ver como é que é. Quer dizer, é uma barreira de entrada. Se a clínica tem um protocolo preferencial, por via de regra, o pessoal vai usar aquilo que compõe o protocolo preferencial, tá? Como que se estipula um protocolo preferencial? Alguns critérios são avaliados. O primeiro critério é a evidência, o que tem publicado nos estudos, evidência clínica, especialmente 2 marcadores, sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Evidência científica, negociação comercial, a indústria farmacêutica vai nas contas, vai nas clínicas e negocia condição comercial, prazo sem reajuste de preço, desconto, enfim. Experiência clínica daquela conta com a droga, com a solução terapêutica que você está ali propondo. Isso tudo vai ser avaliado. E farmacoeconomia, obviamente, né? Quanto que eu economizo fazendo esse desembolso, ou seja, quanto custa o teu remédio? Custa 12 mil reais, beleza, mas eu economizo em um ano o equivalente a 120 mil, valeu a pena? Então isso é uma análise farmacoeconômica. Tudo isso vai compor a discussão da mesa na hora de estipular um protocolo preferencial. Óbvio que a discussão é muito mais complexa, tem muito mais coisa que é avaliada, mas para você entender rapidamente aí em 4 minutos, isso é um protocolo preferencial, tá? Agora vamos seguir, vem comigo, porque a gente tem mais 4 reuniões agora na parte da tarde, as últimas 2 bem trancadas assim, uma dentro da outra, tomara que dê tempo de chegar. Tô notando aqui, cara, em Volta Redonda o trânsito é bom, não tem retenções, tenho chegado com uma folga bem boa, assim, se fosse lá no Rio de Janeiro, eu ia me complicar. Bem, pessoal, 8 da noite, ainda tem umas coisinhas de trabalho burocrático para fazer e coisas pessoais que quero colocar em dia. Aproveitar que tá cedo, longe de casa. E tem até as 10 horas. Hoje tem a estreia da Argentina na Copa do Mundo, quero ver. Então 2 horinhas aí de trabalho para colocar em dia minhas coisas. E vou aproveitar para gravar, de repente bater um papo. Sustenta. Independente do PDL-1. Veja só que interessante aqui, 70% dos pacientes receberam carboplatina. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque muita gente, né, usar carboplatina. Essa aula está sendo ministrada por uma médica oncologista bem importante lá de São Paulo. Ela é nordestina, tem esse sotaque delicioso, minha conterrânea. E ela está falando sobre um trabalho que foi discutido no ASCO para pacientes de câncer de pulmão com o EGFR mutado. Eu tenho um assistente de inteligência artificial muito interessante, treinado para isso. Muito embora eu seja da área, ela está falando para médicos. Então, algumas coisas eu não sei, né? Caramba, o que é isso que ela está falando? Então, depois, ele grava toda a reunião, ele grava a aula. E aí, depois, ele me dá os highlights e eu pontuo aquilo que eventualmente eu não entendi. E ele busca no Elicit, literatura científica confiável, que explica, ó, ela tirou esse dado aqui, desse estudo aqui, dessa publicação, e o que eu realmente não entendi, mas eu não sei o que significa esse marcador. Ele me explica. Legal pra caramba. E barato, que é importante. Pessoal, acabou a aula, agora tá faltando pouco para começar o jogo da Argentina na Copa do Mundo. Acabou que isso vai datar o vídeo, né? Então se você estiver assistindo isso em 2070, nós estamos vivendo a Copa do Mundo de 2026, e hoje é a estreia da seleção da Argentina na Copa. Jogaço. Vou tomar uma ducha, trocar de roupa para poder assistir. Mas queria, antes de finalizar o dia, bater um papo com você, porque
Me lembrei agora que no carro, mais cedo, eu falei sobre um termo que vale a pena desenvolver um pouquinho mais. Primeira linha, segunda linha, terceira linha de tratamento, de terapia, né? O que é isso? Para a gente entender o que é primeira linha, segunda linha, terceira linha, a gente precisa pensar na jornada do paciente. Em oncologia, esse termo é muito comum, vai se acostumando. Mas todo paciente tem uma jornada em qualquer doença. Do momento que ele pega o diagnóstico, a progressão da doença, tratamento, como é que vai se desenrolar essa doença. Então vamos pensar no contexto da infectologia. Você chega no consultório, o médico vai te passar um antibiótico, amoxicilina. Não funcionou? Ele passa ceftriaxona. Não funcionou? Ele passa meropenem. Isso significa que um antibiótico é melhor do que o outro? Não. No contexto da infectologia, ele vai utilizar a amoxicilina como primeira linha, a ceftriaxona como segunda linha e o meropenem como terceira linha. E eles têm diferença de potência, porque na infectologia, você sabe disso, o organismo ele desenvolve resistência àquele antibiótico. As bactérias meio que aprendem a como se defender daquilo. Então o médico não vai queimar cartucho. Ele começa com um antibiótico menos potente e vai aumentando a potência do remédio. Em oncologia, o raciocínio é mais sofisticado. Não é que a primeira linha é menos potente e a terceira linha é o mais potente. Não é isso. O raciocínio do oncologista é como que ele pode maximizar benefício para o paciente, aquele paciente específico, naquela doença específica e naquele momento específico. Sacou? Essa é a grande briga para definir primeira linha, segunda linha e terceira linha de tratamento. Quais são os critérios? De novo, evidência científica, sempre. Sobrevida global, sobrevida livre de progressão. Acesso é um critério importante, porque às vezes o médico quer usar um determinado remédio, mas não dá. A instituição que ele trabalha tem outro padronizado por questões farmacoeconômicas, ou ele trabalha no SUS e o APAC não, e é uma instituição APAC dependente, não dá para ele comprar, então acesso também é uma questão importante. Mas vamos pensar agora no contexto do câncer de mama. Então, paciente com câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. O que é a primeira linha? Primeira linha, inibidor de ciclina. E aí o paciente responde bem por 24 meses. Depois desses 24 meses a doença progride. Ele aí vai entrar com uma segunda linha, o fulvestranto com um outro agente. Depois disso, 12 meses ele responde bem e a doença progride de novo. Terceira linha, quimioterapia. Mais 12 meses e a doença volta a progredir. Quarta linha, quimioterapia com mais outro agente. O primeiro critério e mais importante que os médicos vão avaliar é evidência científica, tá? O seu trabalho é levar essa evidência científica para mostrar que o seu produto merece um lugar na primeira linha, talvez naquele protocolo ali. Olha, doutor, nos estudos foi debatido agora no congresso tal que o meu remédio performou assim, 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 assim. Então ele merece aí um papel de destaque para pacientes nesse momento aqui da doença, para pacientes nesse determinado perfil. Em oncologia tem esse nível de sofisticação, tá? Então toda vez que você ouvir primeira linha, segunda linha, terceira linha, é sobre isso que a gente está falando. Tô voltando pro hotel agora porque eu tenho uma call muito importante e vou preparar o ambiente lá. Vou dar uma estudada para poder fazer essa call. Essa reunião, né? Coisa de frescura, essa call. Mas aí, chegando lá no hotel, vou preparar essas paradas aí e vou tentar mostrar um pedacinho. Tem coisas que são sensíveis, são sigilosas, não pode mostrar. Mas aí depois eu conto a novidade. Não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Até já! Boa tarde, pessoal. Oi. Boa tarde, tudo bom, Alisson? Tudo bem, Brito? Pois é, eu acabei não te respondendo aquele e-mail porque o Dr. Zaguri já estava em contato contigo. Falei, vou deixar para conhecê-lo no dia que a gente estiver aqui na call. Olha o chefe aí. Fala, galera, Britão, Alisson. Então você vai dizer para mim, Brito, tem um cara aqui que eu quero que você vá lá e tal. E a ideia aqui, nossa ideia, se eu puder resumir em uma frase, assim, a gente não é um remédio para um problema, porque francamente não tem problema, sabe? Está em franca expansão, está crescendo,
A gente quer ser um catalisador para uma oportunidade. Nós temos uma grande oportunidade na mão. Isso não significa que se a gente vê um problema, a gente não vai remediar. Mas não é essa a nossa pegada. A gente quer entender qual é o apetite de vocês para o lançamento, como que a gente pode ajudar aí além. Cara, muito frio. Terminei agora meus alfarrábios burocráticos. Vou sair para jantar agora, cara. Meio de saco cheio de comida de hotel. Embora seja até bom aqui nesse hotel, seja até boa a comida. E, turma, não tem muito o que falar hoje não. Tô morto de cansado. Isso aí, turma, hora de ir embora. Ainda tem mais uma reuniãozinha aqui em Barra Mansa, próximo de Volta Redonda. Mas já fiz o check-out aqui do hotel. Depois dessa reunião eu tenho um almoço. E aí já vou voltar pra casa. Semana que vem tem mais... Não, semana que vem tô trabalhando no Rio, graças a Deus. Impressões sobre Volta Redonda. Muito interessante a cidade, não conhecia, primeira vez aqui no Sul Fluminense. Muito legal a cidade. Frio, não vim preparado. Trouxe essa jaqueta aqui, a preta e um blazer. Mas, pô, não trouxe roupa de frio pra dormir. Pra dormir, nosso fogo. E é isso, vocês acompanharam comigo aqui essa vinda pro Sul Fluminense. Compartilhei com vocês quando deu alguns insights, algumas reuniões. Ontem a reunião foi legal pra caramba, a gente tá com uma proposta em andamento. Tem algumas coisas que eu ainda não posso falar pra você. Provavelmente nem isso que eu tô falando aqui eu poderia, mas já falei. E vamos pegar a estrada de volta. Obrigado pela companhia, tamo junto. Até a próxima.